Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 4, Seja um canal da graça de Deus. Autor Pedro Dong. Título da semana 2, Habitação de Deus no Espírito. Segunda-feira, ler com oração Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A suprema grandeza do poder de Deus. O título da mensagem desta semana é Habitação de Deus no Espírito. Nela constataremos que os capítulos 1º e 2º de Efésios estão ligados entre si e mostram como o Senhor utilizou a suprema grandeza de seu poder para conosco os que cremos. Abordaremos também a raiz dos problemas do homem, a aliança de Deus com Abraão, o significado real da circuncisão e como Deus, por meio de Cristo, nos resgatou da morte, do pecado e da carne. Por fim, veremos que o desejo de Deus é obter uma habitação no Espírito. Ele tem trabalhado nesse sentido, lidando com todos os problemas de relacionamento existente entre seus filhos e unindo-os cada vez mais com vistas à edificação da Igreja, sua eterna habitação. O Senhor precisa de mais trabalhadores da última hora que deixem de lado o serviço tradicional. Até mesmo nossas reuniões precisam mudar. A liturgia com a qual estamos acostumados tem de acabar. Normalmente chegamos ao local de reuniões e ficamos sentados esperando que algum irmão responsável dê início à reunião. Depois cantamos e proclamamos alguns hinos e, por fim, ouvimos uma mensagem. Isso tem de mudar. Ao entrar no local de reuniões, já devemos estar no terceiro céu, imersos na palavra profética, cheios do Espírito Santo. O Senhor não se agrada de reuniões religiosas, de uma vida da igreja maçante. Nós mesmos muitas vezes não queremos ir a tais reuniões. Vamos por obrigação ou porque estamos escalados em algum serviço. Chega dessa mesmice. Devemos ir às reuniões com alegria. Vamos revolucionar nossas reuniões com entusiasmo, excelência e inclusão. Todas as ferramentas que o Senhor nos deu estão sendo utilizadas. Por isso a obra do Senhor tem progredido. Muitas pessoas têm sido resgatadas e o trabalho das redes de cuidado está aumentando. Nós, entretanto, não nos queixamos. Pelo contrário, cuidar de pessoas é nossa alegria. E não devemos esperar muito tempo antes de levar esses recém-convertidos para sair e pregar o Evangelho, fazer colportagem e até mesmo cuidar de outras pessoas nas redes de cuidado. Como eles estão entrando na vida da igreja, que está numa nova fase, numa nova cultura, não terão as mesmas dificuldades que tivemos. Não temos tempo a perder. A volta do Senhor está muito próxima. Cada palavra nas mensagens, cada minuto de comunhão, tudo tem de cooperar para levar adiante a obra do Senhor. Palavras bonitas não bastam. Precisamos produzir frutos em tudo que fazemos para levar adiante a obra do Senhor. Antigamente víamos o 1º capítulo de Efésios como a expressão da economia de Deus, de seu plano, mostrado segundo a perspectiva do terceiro céu, a partir das bênçãos espirituais nos lugares celestiais, com as quais Deus nos tem abençoado. Versículo 3. No conceito antigo, o 1º capítulo iniciava lá em cima, no terceiro céu, e o 2º capítulo cá embaixo, no pecado e na morte. Versículo 2. Contudo, essa interpretação pode ser ampliada. Os capítulos 1º e 2º de Efésios estão totalmente vinculados. No texto original não há divisão entre eles, portanto não existe separação entre o final do 1º capítulo e o início do 2º. Se os lermos dessa forma, perceberemos que o 2º capítulo explica o que o 1º iniciou ao falar
da suprema grandeza do poder de Deus para com os que creem, capítulo 1, versículo 19. Paulo explica que o poder de Deus é tão grande a ponto de ressuscitar Jesus dentre os mortos e de fazê-lo sentar-se à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo principado, autoridade, poder, nome e domínio, e colocar todas as coisas debaixo de seus pés. Versículos 20 ao 22. Deus quer dar esse poder aos que creem, à igreja, pois como o corpo de Cristo, ela ainda precisa cumprir a tarefa de fazer todas as coisas serem encabeçadas por Cristo. Para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Portanto, a igreja tem a responsabilidade de ser a primeira a estar sob o encabeçamento de Cristo, começando por cada um de nós e por cada parte de nossa alma, mente, emoção e vontade. Somente assim a igreja será a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 23, parte B. Foi com esse propósito que Cristo foi buscar-nos em nossos pecados e na morte. Efésios capítulo 2, 1. Um morto não pode fazer parte do corpo de Cristo. E sem o corpo de Cristo, a vontade de Deus não pode ser executada. Assim, por meio de seu grande poder, Deus nos deu vida e pela graça fomos salvos. Versículo 5. Louvado seja o Senhor! Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Esse poder é tão grande que no momento em que cremos, mesmo muito depois da ressurreição de Cristo, Deus nos uniu à experiência de Cristo, fazendo-nos ressuscitar com Ele. Louvado seja o Senhor! E não somente isso, também fomos levados aos lugares celestiais em Cristo. Tudo isso é pela graça, não por obras. É dom de Deus, para que ninguém se glorie, como está escrito em Efésios 2, versículos 6, 8 e 9. Tudo vem pela graça, pela bondade, misericórdia e amor de Deus. Por fim, a suprema grandeza do poder de Deus culminará em sua poema, isto é, a feitura ou obra-prima de Deus, sua nova criação. A criação já foi uma das maravilhas de Deus, mas a nova criação é sua obra-prima. Essa obra-prima não é apenas um objeto de arte a ser exibido em galerias, mas é para ser habitável. Como a nova criação, somos a habitação de Deus pela eternidade. Graças ao Senhor. Pergunta de hoje: por que Deus usou a suprema grandeza de seu poder para conosco? Leitura de apoio às aparições do Deus da Glória, capítulo 2, de Pedro Dong. Fundamentos da Fé Cristã, volume 2, lição 13, editora Árvore da Vida. A Igreja Desejável, capítulo 12, de Dong Yulan. Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.